Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo, porque nós temos também o público masculino prestigiando mais saúde, né? Nesses 30 anos de TV Canção Nova, que bênção, né? Ai, pensar no Monsenhor Jonas Abib há 30 anos atrás com tudo isso, rever, assim, as maravilhas de Deus. Mas hoje temos novamente conosco uma super querida, né? A doutora Natália Marques, minha colega nutricionista funcional. E olha, meninas e meninos, né? Porque homem também hoje está muito vaidoso. Hoje o programa vamos falar de unhas e cabelos, que ela entende como nunca. Unhas e cabelos, na verdade, são sinais para algumas coisas. Então vamos lá. Para falar sobre saúde das unhas, Natália, e dos cabelos, começando pelas unhas. Elas podem nos dar sinais de que a saúde não está muito boa? Sim, né? As unhas, elas são estruturas, assim como o cabelo, aonde há uma deposição, sobretudo, de minerais. Então, para que o cabelo cresça e para que as unhas também cresçam e se fortaleçam, existe uma demanda nutricional. E é interessante que, por ser estrutura, é como se fosse um estoque do organismo humano. Então, se existir uma redução na ingestão de alguns nutrientes, o corpo acaba tirando deste estoque para utilizar em outros órgãos. E com isso, começa a dar os sinais. Então, o cabelo e as unhas, eles são pra gente um sinalizador se a nutrição, principalmente de minerais, está ok. E é verdade a gente dizer assim que é um dos últimos a aparecer, mas também é um dos últimos a consertar? Com certeza, né? Com certeza. Então, primeiro a gente conserta o corpo todo por dentro, para depois vir para esse lado externo. Estético, gente. Então, o corpo é muito sábio. Bom, em relação à queda de cabelo, o que ela pode estar nos dizendo? Porque são vários tipos, né, de quedas, porque pode ser uma queda de volume, mas podem ser, de repente, tufos. E aí, Sim. Natália? É importante só lembrar que o cabelo, naturalmente, ele tem períodos que ele cresce mais intensamente e períodos que ele entra em reminiscência. Então, ele fica paradinho, no mesmo tamanho. E é interessante que às vezes a pessoa ela percebe que o cabelo ele está reduzindo a queda e se ela estiver bem nutrida, em determinado mês o cabelo ele vem enchendo. O que a gente precisa observar primeiro é se tem muitas pontas duplas. Então um cabelo bem cuidado, logicamente, né, ele deve ter algumas pontas duplas dos cabelos dos fios mais antigos. Porém não deve ser algo que toma conta do cabelo como um todo. O fato de ter ponta dupla significa que a estrutura não está muito firme. E a estrutura do cabelo, ela é um tipo de proteína chamado de queratina. Então, para fazer essa estrutura se fortalecer, precisa ter uma adequada ingestão de proteínas alimentares. Algumas pessoas até conseguem consumir o que elas precisam de proteína, só que elas têm má digestão. Então, se a pessoa tem sinais de má digestão toda vez que come carne, que come feijão, isso tem que ser tratado previamente, porque a ponta dupla está sinalizando que o corpo está com uma deficiência de aminoácidos. Então, precisa verificar o estado de digestão dessas proteínas. Perfeito. Né? Ótimo. Nossa, perfeito. Lembrando também, né, Natália, que cada proteína, a gente come aquela proteína, mas não quer dizer que a gente vai absorver 100%, Não, né? Sim. Então, isso é bem interessante da gente um dia fazer uma pauta sobre isso. Exatamente, como se dá, né, essa quebra. Mas não é à toa que muitos shampoos que se propõem a ser anti-queda, eles têm queratina na sua composição. Justamente é como se fosse uma colinha para as pontas duplas. Mas isso só tapa o sinal. Porque a gente precisa ter isso dentro do corpo para vir em forma de cabelo. Entendi. Isso aí realmente é uma colinha só, mas na verdade essa queratina não vai entrar pelo couro cabeludo. Não entra pelo couro cabeludo. Ok. E falando nisso, que cuidados devemos ter para escolher os produtos? Então, tanto para cabelo quanto para as unhas.
A gente tem que tomar alguns cuidados, por quê? Primeiro, que o tipo de shampoos, cosméticos, eles precisam ser de acordo com a pele da pessoa. Isso principalmente para quem tem muita oleosidade no cabelo, que também pode ser um sinal de alguma disfunção do corpo. Mas tem que tomar alguns cuidados e aprender a ler o rótulo dos produtos cosméticos, que sempre vem numa letrinha bem miudinha. E o que precisa ler lá? Deve consumir produtos que não contenham parabenos e também deve consumir produtos que não tenham metais de adição, metais pesados. Por exemplo, como é que eu vou ler no rótulo isso? Normalmente, o que se usa na cosmética é chumbo, por conta de fixação de cor em esmalte ou em tintura de cabelo. Batom também, né? Batom também. E o alumínio, que é muitas vezes adicionado para manter o cheiro daquele produto cosmético da nossa pele. Então, a gente deve evitar ao máximo a exposição ao alumínio e ao chumbo. Outros metais, eles já não são mais tão utilizados na cosmética. Então, quanto mais natural for o produto, melhor. E uma coisa muito interessante para a gente saber se tem os parabenos. Os parabenos, normalmente, eles fazem espuma, muita espuma, e é aquele shampoo que ele fica farto em termos de espuma, né? Que é o que o pessoal mais gosta. Parece que não limpa se não fez espuma, né? Exatamente. Gente, eu quero dar uma dica também. Você que tem problema com glúten, dê uma olhada se não tem glúten. Pode ter mesmo. Porque, inclusive, nos alimentos a gente tem escrito não contém glúten. E como é que tá nos cosméticos? Não é obrigatório. Não é obrigatório, por lei, né? Então, dê uma olhadinha, porque nós já tivemos surpresas em relação a isso. E deixa eu contar uma coisa engraçada. Sabe o professor Alessio Fasano, né? Sim. Então, ele falou que uma mulher come 1,5 kg de batom em um ano. Então, gente, é a tal história, vamos escolher bem esse batom, né? Exatamente. Exatamente. Não, e hoje tem muita coisa bacana no mercado, é só a gente, né, escolher o produto. Escolher. Tá. Em relação às unhas, o que você pode estar falando? As unhas, a gente tem alguns sinais que são importantes a perceber. O primeiro, que é muito claro, são as manchas brancas na unha. Então, quando começa a aparecer aquelas manchas brancas na unha, que parecem umas bolinhas, quando era pequeno, o pessoal falava que ia ser um presente. Não, ou então você passou alguma vontade. Exatamente. Só se for um presente, uma deficiência de zinco. Então, aquelas manchas brancas significa que o corpo está tirando o zinco da estrutura da unha para o seu uso. Isso pode ser que a pessoa esteja consumindo poucas fontes de zinco. E quais seriam, Natália? Principalmente, as melhores fontes de zinco são os grãos, as sementes, só que quando for arroz, precisa ser um integral. Então, tudo quanto grão integral é melhor. E os feijões também têm muito zinco, além das proteínas animais. Então, carne, o frango, eles também têm zinco. E como nós falamos para o Brasil todo, o pessoal lá perto das regiões de mar, assim, tem a vantagem de ter uma ostra. Exatamente. Mexilhões, que aí a gente tem nos frutos do mar uma fonte de zinco excelente, né? Com certeza. Agora, Natália, muitas mulheres pintam a unha e depois que retiram o esmalte, tem essa mancha branca. Isso também é problema com zinco? Tem que ver como que é essa mancha branca. Se ela é igual uma fumaça em cima, isso pode ser uma resposta do esmalte em cima da superfície da unha. Essa deficiência do zinco, ela é bem interna. Tanto que é uma mancha que ela vai crescendo com a unha. E por acaso, se você cortar em cima da mancha e você olhar, você vai ver que ele é poroso. Significa que naquele pontinho a unha não colou. Ela encheu de ar. Por isso que fica essa mancha branca. Olha que interessante. Porque o zinco, ele funciona como se fosse uma cola para as células da unha. Natália, nesse último minutinho para a gente encerrar o programa, vamos falar de nutrientes para cabelo. Unha, você já falou do zinco, mas no todo, o que a gente tem que estar ingerindo mais para ter cabelos maravilhosos e unhas poderosas? A vitamina do cabelo é a biotina, né? A biotina, uma grande fonte são os ovos, que tem bastante biotina, mas tem que saber preparar o ovo. Aí fala, Natália, fala. Se for um ovo com a gema muito mole, a absorção da biotina cai muito. E se for um ovo com a gema muito dura, também. Então tem que ser aquela gema macia, nem muito mole e nem muito dura. A biotina, ela vai ser absorvida junto com outro nutriente que o ovo tem, que é a colina. E muitas pessoas tomam suplemento de biotina para o cabelo, mas não vem colina, o que diminui a absorção da biotina. E uma coisa que a gente sabe é que quando o cabelo está caindo, uma das coisas que tem que observar é
microbiota intestinal. Então, a gente Com vive certeza. falando do intestino. Mas isso é só, assim, o começo, porque a Natália vai voltar muito aqui com a gente e vocês vão ver quantas coisas bárbaras a Natália tem para contar. Sabe qual foi o doutorado dela? Celulite. Mas isso é para um próximo programa. Espero vocês no próximo Mais Saúde. Da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.